O esporte de alto nível movimenta uma fatia muito importante da economia global. Com isso, os atletas são submetidos a pressões cada vez maiores para que busquem ser mais rápidos, fortes e resistentes. E eles precisam estar no melhor da forma durante toda a carreira. Isso pode levar à busca de soluções sintéticas, com efeitos muitas vezes prejudiciais a médio e longo prazo. Meu nome é Alessandro Piazzi, eu sou fisiologista do exercício e hoje eu vou mostrar para vocês como o uso de soluções naturais pode auxiliar os atletas a atingirem o máximo do seu potencial e ao mesmo tempo favorecer o equilíbrio entre rendimento e recuperação. Vários óleos essenciais já fazem parte da rotina de equipes e atletas de elite. Eu vou falar agora dos 4 óleos essenciais que não podem faltar no dia a dia de um atleta profissional ou qualquer praticante de atividade física. Vamos começar pelo hortelã-pimenta, que é um óleo essencial com uma grande variedade de benefícios. Num estudo publicado em uma revista científica internacional, com o objetivo de verificar o efeito do hortelã-pimenta no desempenho físico, 30 estudantes foram divididos em 2 grupos. Um dos grupos, chamado de grupo controle, tomou um copo d'água durante o experimento. O outro grupo, o qual chamamos de grupo experimental, tomou também um copo d'água, mas com uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta. Os 2 grupos fizeram testes físicos de força, potência e velocidade de reação, que é aquela capacidade de reagir rapidamente a um estímulo externo. Esses testes foram feitos antes, 5 minutos após e 60 minutos após ter tomado ou um copo d'água ou um copo d'água com o óleo de hortelã-pimenta. E os resultados foram surpreendentes. Esse gráfico mostra que o grupo que tomou só um copo d'água, como era de se esperar, não teve nenhuma alteração no rendimento. Por outro lado, o grupo experimental apresentou melhora de força muscular já 5 minutos após ter ingerido água com hortelã-pimenta. E a força continuou aumentando por pelo menos 1 hora. Quando observamos os testes de impulsão vertical e horizontal, que são testes muito utilizados no meio do esporte para medir a potência dos membros inferiores, os resultados foram similares. Apenas 5 minutos após o uso do óleo essencial, já houve uma melhora no resultado dos testes. E esses valores foram sendo elevados por pelo menos 1 hora. Nesses gráficos, nós vemos a evolução do tempo de reação. Essa é uma medida que nos mostra o quão rápido o atleta reage a um estímulo externo. Reagir rápido é importante em diversos esportes, como, por exemplo, para um goleiro de futebol que tem que defender um chute, um tenista que precisa reagir rápido à jogada de um adversário, ou um lutador que precisa se defender de um golpe, ou até para um nadador ou um corredor que precisam reagir rapidamente ao sinal da largada. Segundo o mesmo padrão dos testes anteriores, o grupo experimental mostrou uma melhora expressiva 5 minutos e 60 minutos após a utilização do óleo de hortelã-pimenta. Surgiu então a dúvida: será que esses resultados seriam os mesmos com atletas de alto nível? Com o objetivo de verificar essa informação, nós conduzimos um estudo preliminar com 16 atletas de uma equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós medimos a capacidade de salto antes e 5 minutos após terem tomado ou um copo d'água ou um copo d'água com hortelã-pimenta. E os resultados foram similares, com ganhos importantes de rendimento no grupo que utilizou o óleo essencial. Quais seriam as explicações para esse ganho expressivo de rendimento de forma tão rápida? Antes, eu vou abrir um parênteses para explicar como que ocorre a contração muscular no momento que a gente tem que levantar um peso, correr ou saltar. O cérebro manda uma informação que é conduzida por feixes nervosos que se comunicam diretamente com o músculo. Dentro do músculo, uma série de reações químicas que vão produzir a energia e as condições necessárias para que o músculo se contraia. E o hortelã-pimenta pode ter seu efeito justamente nesse caminho. É sabido que esse óleo tem propriedades que aumentam a capacidade do cérebro de processar informações. Além disso, ele tem influência na velocidade de condução da informação até o músculo. E por último, a última ação na liberação de substâncias ligadas à eficiência da contração dentro da fibra muscular. Esses 3 fatores combinados podem explicar esses resultados tão expressivos mostrados anteriormente. Portanto, para aqueles atletas que precisam de força, potência e reagir rápido a estímulos externos, o hortelã-pimenta torna-se um grande aliado. Um outro óleo que também não pode faltar antes do treino é o Brief. Com o objetivo de avaliar o efeito do Brief na capacidade de corrida,
Em um estudo de caso, um atleta foi submetido a um treinamento onde ele fez 4 corridas de 1.000 metros intercaladas por 2 minutos de recuperação. Essa imagem mostra o resultado de cada uma dessas 4 corridas. Aqui, a primeira e a segunda corrida, ele fez em 4:26 e 4 minutos e 30 segundos. Foi oferecido o Mix Brief e ele inalou 5 vezes profundamente. E nós vemos que o resultado da terceira e da quarta corrida teve uma melhora significativa, mostrando que o Brief é muito eficiente. Portanto, para aqueles atletas que precisam de um gás a mais em modalidades que exigem resistência, o Brief pode ser um grande companheiro. Para atletas que buscam cada vez mais alcançar e superar os seus limites, após um dia de treinos intensos e de muita dedicação, é importante recuperar para estar pronto para os próximos treinamentos e competições. Muitos fatores são fundamentais para uma boa recuperação. Um treinamento de qualidade, uma boa hidratação, alimentação adequada, descanso, saber administrar o estresse e uma boa qualidade de sono. Talvez de todos esses fatores, a capacidade de administrar o estresse e o sono sejam os parâmetros que mais influenciam no rendimento. Nós sabemos que um sono ineficiente pode causar queda de desempenho, baixa concentração e motivação, além de aumentar o risco e a gravidade de lesões. O óleo de lavanda tem efeito muito interessante por auxiliar os atletas a fazerem frente às pressões emocionais de imprensa, torcida, treinadores e até a concorrência interna de sua equipe ou com os adversários, além de auxiliar a ter uma melhor qualidade do sono. Em um estudo foi observado que o uso frequente do óleo essencial de lavanda foi capaz de induzir a produção endógena, ou seja, a produção natural do próprio corpo, de um hormônio chamado melatonina. A melatonina desempenha um grande papel na regulação do nosso relógio biológico, que é aquele ritmo interno que comanda o momento que a gente tem que acordar e o momento que nós temos que dormir. O resultado do uso do lavanda foram tão benéficos aos atletas que hoje várias equipes disponibilizam difusores nos quartos dos hotéis e até no próprio clube, e todos os atletas dormem sob o efeito do óleo essencial. E muitos atletas também usam esses difusores em casa para se beneficiar de uma recuperação tranquila e de um sono saudável. E para finalizar, não podia deixar de falar do Deep Blue. O Deep Blue é o óleo preferido dos atletas. Ele tem propriedades muito interessantes por ajudar a promover um equilíbrio entre o desgaste e a recuperação muscular. Sabe aquele desconforto que a gente sente depois de uma corrida longa ou de um treino mais puxado? Agora imagina para um atleta de alto nível que é submetido a cargas de treinamento extenuantes durante todos os treinamentos e competições. O Deep Blue tem propriedades que auxiliam na redução dos desconfortos e promove uma inflamação saudável. Nós sabemos que a inflamação é um importante sinalizador para estimular a recuperação do músculo. Mas a inflamação descontrolada pode ser prejudicial no processo de recuperação. Por isso é importante termos à disposição soluções naturais que vão fazer com que esse equilíbrio entre desgaste e recuperação ocorra de forma natural e saudável. Essa imagem mostra uma foto tirada por uma câmera termográfica. Esse aparelho identifica a temperatura do corpo e pode mostrar possíveis lesões ou desgastes musculares. Na imagem da esquerda, a gente consegue identificar uma área que nós chamamos de hiperradiância na coxa esquerda desse indivíduo aqui, o que pode sinalizar algum problema ou desgaste muscular. Ao aplicar o Deep Blue, nós conseguimos observar que teve uma alteração nessa imagem 90 segundos após a aplicação, mostrando que o efeito é rápido e efetivo. Sendo você um atleta de elite ou um praticante de atividade física, saiba que os óleos essenciais podem ser um grande aliado na busca de superar os seus limites. Mesmo baseado em todas essas evidências científicas, na minha opinião, o que mais importa é a própria opinião dos atletas. Os atletas são dotados de uma grande inteligência sensorial, que faz com que eles saibam e sintam na pele aquilo que faz bem e aquilo que pode prejudicar a sua performance. A sensação dos atletas é muito positiva quando assim que eles começam a usar os óleos essenciais.